A cidade de Axum, que foi fundada aparentemente em 100 d.C., deu origem ao reino de Axum. Por volta de 500 a.C., surgiu uma cultura pré-axumita, chamada Damate, com ligações culturais com o sul da Península Arábica. No total, há 126 obeliscos. Obeliscos são monumentos comemorativos. Na atualidade, quase todos estão caídos em pedaços. Durante o século 3 e 4, Axum conquistou o território da Península Arábica, Etiópia do Norte e Antiga Pérsia. Ainda no século 4, os Axumitas destruíram a cidade de Meroé, capital do Império Kush. A desaparição do Império de Meroé, por volta de 320 d.C., pôde estar relacionado ao crescimento de Axum, que com isso pôde redirecionar o comércio de marfim do rio Nilo ao porto de Adulis. Axum chegou ao fim devido à expansão muçulmana e pressão de reinos vizinhos. A população do Império foi forçada a se isolar de seu território, causando assim declínio da sua cultura e comércio. Na derrota de Kush, nasceram 3 reinos diferentes: o Nobatia, o Makuria, a Lodia, que ficam todos em influência de Axum. O Império de Axum era localizado na África, na região do Corno da África, que hoje está localizado a Etiópia. A capital do Império era na cidade de Axum. O Império de Axum ocorreu no período da Idade do Ferro, entre 100 d.C. até 940 d.C. O Império de Axum ocupava uma área de 1.250.000 km². As terras foram conquistadas pelo Burit. O Império Axum foi o império mais importante na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Sua divisão política foi inicialmente um reino feudal, onde o rei tinha o papel de impor liderança e hegemonia. Muitas vezes utilizava-se força militar para a conquista de obediência e respeito do povo, além da conquista de novos territórios. Por ser uma política feudalista, o rei soberano dominava reinos vassalos, ou seja, pequenos reinos deviam pagar impostos e deviam obediência ao rei maior. É evidente a soberania do rei, comparando ao fato de que, assim como faraós, eles eram enterrados com objetos sagrados, e assim ele conseguia reunir todos os territórios em um só reino. Nos militares, o rei ia à frente, e quando não podia, parentes como seu irmão iam no seu lugar. A sociedade era composta por nobres, mercadores, marinheiros, artesãos, soldados e numerosos escravos. Grande parte da riqueza vinha do comércio, trabalho escravo e criação de gado. Eles se diferenciaram por ter uma grande diversidade étnica e cultural. Os axumitas foram influenciados pelos árabes. A arquitetura das casas, técnicas agrícolas e hidráulicas. A língua axumita apresentava características árabes. Acreditavam na vida após a morte. Construíam monumentos em homenagem aos seus reis, chamados estelas. Nas paredes haviam esculturas de figuras divinas e no meio dos monumentos havia o altar, onde eram feitos sacrifícios de animais. A história da cristianização axumita se baseia na história de Teodopleto. Um homem de Tiro interessado em comerciar na Índia foi em uma viagem com 2 sobrinhos, porém sofreram um ataque por bárbaros. O homem morreu e os sobrinhos Edésio e Frumêncio viraram escravos do rei de Axum e logo depois superintendentes do reino por sua inteligência. Retomando ao seu país, território romano, Edésio foi a Tiro e Frumêncio a Alexandria. Frumêncio informou que indianos queriam virar cristãos e Atanásio o bispo, e o nomeou bispo também o enviou de volta. As principais transações do reino de Axum estavam ligadas ao mar, onde negociavam com as outras regiões da África. Eles mantinham relações comerciais com a província romana do Egito do século I, com Índia no século III e com Egito, Síria e Império Bizantino até o século VII. Enquanto o Egito foi sucessivamente conquistado pelos assírios, persas, macedônios e romanos, o reino de Kush manteve sua independência por mais 9 séculos, controlando as rotas comerciais que ligavam o interior da África ao Mar Vermelho. O comércio marítimo tinha rotas que chegavam ao Ceilão, realizada pelo porto de Adulis. Portava escravos, marfim, cornos de rinoceronte, algodão, linho. O pagamento era feito com moedas de ouro, prata e bronze. E um processo importante desse período foi a cunhagem de moedas do século III ao século VII.